E aí, galera, beleza? Hoje o nosso exercício é sobre regra de 3 simples. Então, vamos lá. Primeiro, Leandro leva 2h30 para percorrer 15 quilômetros. Se Leandro tiver que percorrer 54 quilômetros, quanto tempo ele levará? Bom, as informações que nós temos são as seguintes. Tempo. Leandro leva 2h30 para percorrer 15 quilômetros. Então, percurso 15 quilômetros, certo? Se Leandro tiver que percorrer 54 quilômetros, então percurso 54 quilômetros. Quanto tempo ele levará? Então, a gente achou a nossa incógnita. A gente vai pôr o xzinho aqui. O x é a nossa incógnita, certo? Então, vamos lá. Pessoal, nesse exercício em especial, por estar aqui constando 2h30, eu poderia transformar isso e pôr assim, 2,5. Por quê? 2 horas, 2 inteiros, 2 horas inteiras, meia hora, 5, né? Meio inteiro. Porém, eu vou ensinar vocês da forma mais demoradinha. Por quê? Não se confundam, tá? Mas eu vou fazer aqui só para explicar. Por quê? Vamos supor, 2h30, 2,5, certo? Agora, se na questão tivesse falando o seguinte, Leandro leva 2h40. Eu não poderia pôr aqui 2,4. Por que eu não poderia pôr 2,4? Porque aqui, 40 minutos é mais que 30 minutos, vocês concordam? Olha aqui onde a gente vai se confundir. O 0,4 não quer dizer que são 40 minutos. Na verdade, o 0,4 é 4 décimos de 60 minutos. 60 minutos. 4 décimos de 60 minutos, certo? E quanto que é 4 décimos de 60 minutos? 4 décimos de 60 minutos, eu tenho o seguinte, 60 vezes 4 sobre 10. Que é 4 décimos, certo? E quanto que é 60 vezes 4? 240. Sobre 10. Sobre 10. Por quê? Numa multiplicação com fração, a gente sabe que aqui não aparece, mas é 60 sobre 1. A gente multiplica o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 60 vezes 4, 240. 1 vezes 10, 10. Corto o zero de cima, corto o zero de baixo, eu tenho aqui 4 décimos de 60 minutos são 24 minutos. Então, eu tenho aqui que 2,4 horas é igual a
2 horas e 24 minutos. E o que estaria pedindo o exercício? 2 horas e 40 minutos. Ó, 2 horas e 40 minutos, certo? Então, presta bastante atenção nisso, gente. 2 horas e 40 minutos não é 2,4 horas. 2 horas e 40 minutos são 2 horas, que dá 120 minutos, mais 40 minutos. Então, 2 horas e 40 minutos são 160 minutos, certo? E não 2 horas e 120 minutos, certo? Aqui daria 144 minutos. Prestem muita atenção nisso. Eu errei muita prova de concurso por causa disso, porque eu não tive essa explicação. Então, para facilitar, não façam que 2 horas e meia é 2,5, porque você vai se confundir numa situação que caia 2 horas e 40 minutos. Não faça. Prefira sempre o jeito mais demorado, que é o que eu vou ensinar para vocês, certo? Então, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida quanto a isso, é só perguntar nos comentários, mandar um e-mail. Do jeito que for melhor para vocês, que eu vou explicar novamente. Desculpem se eu estiver confundindo um pouco a cabeça de vocês, mas isso é muito importante, eu não posso deixar passar. Se vocês pretendem começar a acertar sempre essas questões, tá? Então, vamos voltar do início. Leandro leva 2 horas e meia para percorrer 150 quilômetros. Então, eu tenho aqui o tempo, 2 horas e meia, e o percurso, 15 quilômetros. Se Leandro tiver que percorrer 54 quilômetros, então a gente vai pôr aqui percurso 54, quanto tempo ele levará? O tempo é x, que é a nossa incógnita, correto? Então, vamos lá. Feito isso, vamos pelo método mais demoradinho e vamos fazer essa transformação de horas em minutos. O jeito mais simples é o seguinte: eu tenho que 1 hora tem 60 minutos. O exercício está pedindo aqui 2 horas e meia. Então, 60 vezes 2, 120, mais meia hora, metade de 60, 30 minutos. Eu vou ter 150 minutos, certo? 2 horas e meia. 2 horas e meia é igual a 150 minutos. Feito isso, vamos montar nosso esqueminha aqui. Tempo e percurso são as informações que nós temos. As informações que nós temos são o tempo e o percurso. Agora vamos preencher. Eu tenho aqui o seguinte, que em 2 horas e meia, que são 150 minutos, então vamos pôr 150 ali. O Leandro percorre 15 quilômetros, então 15. A questão está falando o seguinte: se Leandro tiver que percorrer 54, então percorrer é o nosso percurso, a gente vai pôr aqui 54, quanto tempo ele levará? O tempo a gente falou que é x, que é a nossa incógnita, põe o xzinho aqui. Agora tem uma outra observação muito importante que eu quero que vocês façam. Quanto maior o percurso, mais tempo eu levo, certo? Isso você tem que perguntar em todas as questões de regra de 3, simples ou composta. Então, eu tenho aqui
Quanto maior o percurso, maior o tempo, certo? Se quanto maior o percurso, maior o tempo, eu tenho que, toda vez que você fizer essa pergunta, quanto maior uma coisa, maior isso, ou quanto mais uma coisa, mais isso, e a resposta for sim, se as duas flechinhas estiverem para cima ou para baixo, quanto menor uma coisa, menor isso, vocês vão ter grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Em um outro exercício eu vou falar sobre as inversamente proporcionais. Bom, grandezas diretamente proporcionais, nós não temos que mexer em nada. Toda vez que as flechinhas estiverem para o mesmo lado, nós não mexemos em nada. O que nós vamos fazer? Nós vamos cruzar em X as informações. E esse cruzar em X significa que nós vamos multiplicar o 150 de uma ponta, que está nessa ponta esquerda, pelo 54 da ponta direita do lado da parte de baixo, no inferior, tá vendo? Cruzamos e vamos multiplicar 15 por X. Sempre vai ser isso, gente, sempre. Sempre vai ser isso. Nós temos aqui X vezes 15 é igual a 150 vezes 54. Aí a gente faz a continha aqui. 150 vezes 54. Bom, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 4 vezes 5, 20. Eu subo 2 e ponho 0 aqui. 4 vezes 1, 4. Com o 2 que eu subi, eu tenho 6. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Aqui a gente vai pôr o sinalzinho de mais. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Subo 2, ponho 5 aqui. E aqui, 5 vezes 1. 5 com o 2 que eu subi do 25, 7. Agora a gente soma. Zero, ponho 0 aqui. 0 mais 0, 0. 6 mais 5, 11. Subo 1, certo? Do 11. 7 mais 1, 8. 8.100. Então, eu tenho que x vezes 15, 15x. É igual a 8.100. Agora aqui, gente, como que eu faço essa conta? Bom, toda vez que você chegar nessa situação no exercício, toda vez, sem exceção, se no exercício nós temos um número multiplicando uma incógnita e do outro lado nós temos um número, a gente vai pegar esse número que multiplica a incógnita
e vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o 15 está multiplicando o x, ele vai para o outro lado, dividindo o 8.100. Então, vai ficar assim. X é igual a 8.100 dividido por 15. Vamos fazer a continha. 8.100 dividido por 15. Agora vamos lá. 81. Eu vou pegar aqui as duas primeiras casas. Dividido por 15. Quantas vezes 15 cabe 81? 5. Porque 5 vezes 15 é 75. Para 81, 6. Abaixo 0. Quantas vezes o 15 cabe 60? 4. 4 vezes o 15, 60. Para 60, nada. Abaixo outro 0. Quantas vezes o 15 eu vou ter 0? 0. Então, a resposta é 540. X é igual a 540 minutos. Agora, a gente vai transformar esses minutos em horas. Vamos transformar em horas? 540. Como que eu transformo 540 minutos em horas? Da seguinte forma. Se eu tenho 540 minutos e eu quero saber as horas, eu sei o quê? Que uma hora tem 60 minutos, certo? Então, se eu quero saber quantas horas eu tenho 540, eu vou dividir por 60. 540 dividido por 60 minutos. Gente, aqui eu sempre faço o seguinte para facilitar. Eu tenho 0 aqui, eu tenho 0 aqui. O que eu faço? Eu corto os dois zeros e divido o restante. 54 dividido por 6, 9. Chegamos na resposta do nosso exercício. Resposta. Leandro levará 9 horas para percorrer 54 quilômetros. Bom, pessoal, tá aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, me perguntem. Deem sugestões, se eu demoro demais, se eu explico demais, se eu posso pular alguma coisa, ou se eu preciso explicar mais alguma coisa. Deixem aí nos seus comentários. Deem sua curtida, compartilhem e em breve nós teremos mais exercícios para vocês. Tchau, obrigada para vocês, até logo.